Boa noite, povo de Deus. Shalom Lekulam, paz para todos, amém. A pastora já me apresentou, sou o pastor Marcelo Adriano. Primeiramente eu quero saber quem nos visita nessa noite pela primeira vez. Por gentileza, erga a sua mão, seja bem-vindo. Baru Rabá, sejam bem-vindos. Quem mais aqui que nos visita pela primeira vez? Talvez você possa ter visto pessoas aqui vestidas com talit, pessoas tocando shofar e ter pensado: nossa, eles são um ministério judaizante. Não, não é isso. Isso para nós aqui não tem valor nenhum, é apenas um memorial das coisas que o Eterno já realizou no passado, das coisas que Ele realiza hoje e principalmente daquilo que Ele irá realizar no futuro, com a volta do Seu Filho. Então, não somos judaizantes, mesmo porque nós cremos no Messias, Jesus. Mas o Jesus que nós cremos aqui é um Jesus que veio do povo de Israel, é um Jesus judeu, não é um Jesus alemão, não é um Jesus italiano, não é um Jesus francês e muito menos um Jesus paraguaio, é um Jesus judeu, oriundo do povo de Israel, descendente do rei Davi, da linhagem do rei Davi, descendente da tribo de Judá. Por isso nos conecta com a Bíblia. Eu sou um dos responsáveis aqui pelo Ministério de Estudo, não sou o único, porque essa casa é uma casa de ensinamentos, essa é uma casa que se dedica quase que exclusivamente ao ensino bíblico. Então são vários as pessoas envolvidas nisso. A minha parte, particularmente, é trazer a Bíblia no seu contexto original, a restauração das raízes da fé cristã, através da tradução original, através do contexto original ao qual tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento foi escrito. Então, você que veio pela primeira vez, não se assuste, nós somos cristãos pentecostais, nós somos crentes sim, pessoal, estamos juntos, nós cremos em Jesus, nós cremos no Messias, cremos que Ele morreu, essa é a parte triste. A parte alegre é que Ele ressuscitou e que vai voltar. E digo mais, não demora para que Ele volte. Amém, irmãos? Então quero te convidar a abrir aí as suas Bíblias. É lógico, não tinha como fugir disso. No livro de Esther, capítulo 9. Eterno Deus, somente Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Tudo é dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas, como está escrito lá em Romanos 11. Deus, que não mais seja, Senhor, a emoção humana, mas que seja o Teu Espírito Santo, guiando, dirigindo essa palavra, esse ensino, mas também trazendo o lado profético dessa palavra, Deus. Em nome de Jesus, eu quero repreender aqui, Senhor, toda ação do mal, que queira, Senhor, agir através, Senhor, da distração, para que o Teu povo não receba essa mensagem, não receba essa palavra, não receba esse ensinamento e não receba vida, porque a Tua palavra é árvore da vida para os que nela se apegam, e os que nela se apoiam são bem-aventurados, e os seus caminhos são caminhos de paz, e as suas veredas de justiça. Então, em nome de Jesus, Pai, abre os nossos ouvidos espirituais, abre, Senhor, em nome de Jesus, os nossos olhos espirituais e o nosso coração, que possamos estar atentos e que nada venha, Senhor, agir através de sono, através de conversas, através de distração, Pai. Esse é o meu pedido, humildemente, Senhor, te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Depois dos 40, você é obrigado a se utilizar de certos indumentárias que não se utilizava antes. Então diz lá o livro de Esther, no seu capítulo 9. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar o povo de Israel, no dia em que os inimigos dos judeus
contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhe procuravam o mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, os sátrapas, governadores e os oficiais do rei elevavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai, ou Mardoqueu, ou Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois o homem Mordecai se ia tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Em Suzã, a capital, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também a Parshadata, Dalfon, Aspata, Porata, Adaliá, Aridata, Parmashtá, Arisai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Ramã, filho de Emedata, o inimigo dos judeus. Porém no despojo não tocaram. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número de mortos na capital Suzã. Disse o rei à rainha Ester: na capital Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens e os 10 filhos de Ramã. Nas demais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição, e se te dará? Ou que é que desejas ainda, e se cumprirá? Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã, segundo o édito de hoje, e pendurem em forca os 10 filhos de Ramã. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou-se o edito em Suzã, e penduraram os 10 filhos de Ramã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, segundo o nosso calendário gregoriano, cai hoje, exatamente hoje, 9 de março. E mataram em Suzã a 300 homens, porém no despojo não tocaram. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos. Mataram a 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e o fizeram dia de banquetes e alegria. Repita comigo: alegria. É isso que simboliza esse mês de Adar, é isso que simboliza esse tempo de Ester. Os judeus, porém, que se achavam em Suzã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas, fizeram do dia 14 do mês de Adar, dia de alegria e banquetes, e dia de festa, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que lhes mudou a tristeza em alegria, e de luto em dia de festa. Vai pegando aí as mudanças dos decretos. Dia de alegria, o que era tristeza virou alegria, o que era perseguição, o que era guerra, virou um tempo de paz. E no mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dias de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria,
e de mandarem porções de banquetes uns aos outros, as dádivas aos pobres. Assim os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera. Porque Ramã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha tentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, sorte ou sorteio, para os assolar e destruir. Mas, tendo Ester ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento, que intentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Por isso aqueles dias chamam pelo nome de Purim, por causa do por causa de todas as palavras daquela carta, e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido. Determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegassem a eles, os prosélitos, que não se deixaria de comemorar estes 2 dias, segundo o que escrevera deles, e segundo o seu tempo marcado para todos os anos, e que estes dias seriam lembrados com a leitura da Megilá, do rolo de Ester, e comemorados geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguirá entre os seus descendentes. Então a rainha Ester, filha de Abigail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade pela segunda vez, no ano seguinte, o poder do milagre que aconteceu, para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, as 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. E o mandado por Ester estabeleceu estas particularidades de Purim, e se escreveu no livro. Amém, irmãos? Então, hoje, no nosso calendário gregoriano, é um calendário romano que foi imposto lá nas épocas do Império Romano. Todo o mundo vive esse calendário, mas existe um calendário bíblico, existe um calendário que Deus instituiu com festas ao seu povo, Israel, e hoje a nós, gentios, da igreja gentílicas, que fomos aproximados a essa comunidade de Israel através do sangue do Messias, através do seu filho, Yeshua. Paulo nos fala lá em Efésios capítulo 2, que o muro que separava judeus de gentios fora derrubado, foi ao chão, com o sangue do Messias derramado na cruz. Então, para Deus hoje, para salvação, entendo, não para eleição, mas para salvação, não há diferença entre judeus e gentios. Isso é que nos dá o direito de podermos celebrar, sim, as festas instituídas por Deus, e esta festa em particular, que não faz parte das santas convocações estabelecidas lá em Levítico 23. Lá em Levítico 23, Deus chama Moisés e fala: estas são as minhas festas, as festas estabelecidas por Deus, as festas de Deus, para serem comemoradas pelo povo de Deus, que na época era exclusivamente o povo de Israel. Nos dias de hoje, nós, como enxertados na oliveira boa, como em Efésios continua dizendo, somos co-cidadãos e concidadãos e co-herdeiros, herdeiros junto com Israel, das bênçãos, das promessas e das alianças estabelecidas com os antepassados,
os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Nesse mesmo capítulo de Efésios 2, Paulo diz que antes, vós, quando Paulo, um segredinho, toda vez que for ler os livros de Paulo e ele disser nós, ele está se referindo ao povo de Israel. Quando ele disser vós, ele está usando essa segunda pessoa aí, do plural, ele está se referindo aos gentios, aquele que não é judeu por nascimento. Então ele fala, antes vós, que estavam afastados da comunidade de Israel, longe das alianças, longe das promessas e das bênçãos, ou seja, não tínhamos futuro nenhum. Agora, pelo sacrifício do Messias, Jesus, nós fomos aproximados e temos os mesmos direitos. Porém, todavia, contudo, entretanto, mantemos também os mesmos deveres. Onde há direitos, há deveres, doutor Neriberto me corrija. Mantemos os direitos, mas também os deveres. É por isso, irmãos, que esse ministério aqui se utiliza dessas indumentárias que são bíblicas. Nada aqui é inventado. Mas aonde que eu acho o talite? É fácil, Números 15:37. Fala ao povo que se utilizem de franjas na orla dos seus vestidos, para que se lembrem dos meus mitzvot, dos meus mandamentos, dos meus preceitos, dos meus estatutos. Esse é o sentido de se utilizar um talite. Não é modinha, nós não usamos por modinha. O talite representa os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Toda vez que você vê alguém aqui revestido, envolvido em um talite, essa pessoa tem consciência que ali ela carrega os mandamentos do Eterno. Amém? Quanto à festa de Purim, é uma festa propriamente do povo judeu, porque não foi Deus que instituiu essa festa. Quem instituiu a festa de Purim foi Ester e Mardoqueu, através dessa vitória, através desse mudança de sorte. Não foi uma mudança de decreto, mais para frente nós vamos entender que não foi efetivamente uma mudança de decreto, mas foi uma mudança da sorte. Mas nós não acreditamos em sorte, pastor, nós acreditamos em Deus. Aqui a sorte está no sentido do sorteio que foi feito para ver que dia que eles iriam destruir o povo de Israel. Isso foi mudado, isso foi revogado, isso foi transformado de maldição em bênção na vida do povo de Israel. Eu queria falar aqui um breve relato sobre essa história maravilhosa que é encontrada no livro de Ester. O livro de Ester, juntamente com o Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, são livros que compõem a Torá. A Torá não é só o Pentateuco, como muitos imaginam. Também se encontram na Torá o Megilá, que chama-se o rolo de Ester, e também Cântico dos Cânticos, Cantares do rei Salomão. Uma curiosidade sobre essa história do livro de Ester é que em momento algum dos 10 capítulos você vai encontrar o nome de Deus, o tetragrama sagrado, o nome em que os judeus se utilizavam de Deus, o tetragrama Yud Rei Vav Rei, que para nós foi transliterado e traduzido como Yahvé, Jeová, Javé e por aí em diante. Foi transliterado e traduzido, mas a exemplo, o alfabeto hebraico não tem a letra J. Então o que era um Y transformou-se num J. Mas você não vai encontrar, pelo menos explicitamente, o nome de Deus, nem no livro de Ester e também não no livro de Cantares de Salomão. São os dois livros que entraram no cânone bíblico, fazem parte da Bíblia Sagrada, porém em momento algum a palavra Deus, o nome de Deus, eterno, santo, Deus de Israel, você não vai encontrar. Mas nas entrelinhas você vai conseguir perceber que um milagre aconteceu. Quem é o dono do milagre, senão o Eterno de Israel? Quem é aquele que
transforma a vida, muda decreto, senão o Deus Todo-Poderoso? Só Ele tem poder para isso. Então, nem foi necessário citar o nome sagrado de Deus. Bom, irmãos, no terceiro ano do reinado do rei Assuero, também chamado Xerxes, ele dominava 127 províncias. Então ele quis mostrar o seu poderio, ele quis mostrar sua glória, seu poder, assim como no passado Nabucodonosor quis, através de uma soberba, mostrar seu poder, a sua glória. Ele convida todos os príncipes dessas 127 províncias e promove uma grande festa. E eu digo grande no sentido mais amplo da palavra, que foram 180 dias de festa. Pensa num povo festeiro. Pensa num pessoal que gosta de festa, 180 dias. Mas essa festa era somente para os príncipes, para as autoridades provincianas das 127 províncias. Porém, acabando esse período dos 180 dias, o rei Assuero convoca todos os moradores ali de Suzã. Suzã era a capital da Pérsia, onde estava estabelecido o trono do rei Assuero. Então ele convida todos do povo para participarem numa festa de 7 dias, de muita bebida, regada a muita bebida e comida. Então, ao 7º dia dessa festa, o rei tem uma ideia. Ele é induzido a trazer a sua rainha Vaste à sua presença, para ostentar, para mostrar a formosura e a beleza da sua rainha. Porém, a rainha Vaste se nega, assinando a própria morte, digamos assim, ao negar uma ordem do rei, ainda mais perante pessoas poderosas que estavam naquele salão, naquela sala com o rei. A Bíblia não é específica, ela não nos explica o porquê dessa negativa da rainha Vaste em vir até a presença do seu marido. Mas eu, tentando me colocar no lugar da rainha Vaste, eu começo a entender que ela talvez possa ter pensado na sua própria integridade física. Pensem vocês, irmãos, um salão cheio de pessoas, 7 dias bebendo sem parar, pessoas que já deviam estar para lá de louca, para lá de embriagados. Talvez ela tenha temido pela sua integridade física. Essa é uma linha de pensamento. A outra linha de pensamento é que talvez ela não queria se expor como um troféu. Afinal de contas, ela era uma nobre, ela não era uma concubina, ela não era qualquer uma do povo, ela era uma rainha, ela tinha sangue nobre circulando nas suas veias. Pelo menos ela achava que tinha, né? O sangue que circulava nela era o sangue que todos nós temos. Mas ela não quis ali participar daquilo como se ela fosse um troféu, como se ela fosse um brinde, como se ela fosse uma conquista do rei, para o rei se exibir através da pessoa dela. Então nós não vamos concluir exatamente o que motivou a rainha Vaste a não querer ir à presença do seu marido, do rei Assuero. Mas isso trouxe consequências para a vida dela, fez com que ela fosse destituída do cargo de rainha. A Bíblia também não fala sobre uma execução, mas isso era lógico, era o que acontecia com qualquer pessoa que desobedecesse o rei. Até o pai do rei, até a mãe do rei, inclusive a mãe do rei. Esses laços familiares ali na monarquia não davam direitos hierárquicos sobre a pessoa. Não, eu sou pai do rei, então eu sou acima do rei. Não. Provavelmente o pai do rei já teria morrido, né, para ele ter assumido como rei. Mas a mãe do rei, ela não é hierarquicamente superior a ele por ser a mãe. Não, ele é o rei, ele é o soberano. Ele é aquele que manda em tudo. Ele é o boçal soberano, e ele é aquele que muitas vezes era tomado por uma soberba. Por isso que nós vemos na história dos reis a soberba tomar conta, como Nabucodonosor mesmo, que um dia passeava na sua sacada,
e olhou assim para a Babilônia e disse: essa é a Babilônia que eu construí para minha própria glória. Um discurso bonito, mas e qual foi o final disso? Deus o deixou por 7 anos vivendo que nem um animal, literalmente um animal. A Bíblia diz que cresciam penas nele, as unhas, ele comia com os animais, virou um bicho durante 7 anos. Então esses reis, subia a cabeça deles o poder, porque eles podiam tudo, podiam ter as mulheres que eles quisessem, eles podiam mandar e desmandar, e as pessoas eram obrigadas a obedecer-lhes. Então a rainha Vasti, ao negar-se ir à sua presença, ela assinou o seu decreto de morte. A Bíblia não fala que ela foi morta, mas os sábios de Israel dizem que sim, provavelmente ela foi morta. O decreto era esse, a pessoa era executada. Então o rei manda convocar todas as mulheres virgens das províncias, de todas as províncias, e trazer até a presença dele, pois ele dali elegeria uma nova rainha no lugar da rainha Vasti. E morava em Suzã um judeu da tribo de Benjamim, chamado Mordecai. Morava ele e uma moça, cuja a mesma era prima irmã, filha da tia dele. E a Bíblia fala uma palavra interessante, que ele a tomou por filha. Eu estava lendo aqui o que dizem os sábios sobre isso. Eles falam que a palavra filha, na antiguidade, também era utilizada para quando o homem tomava por mulher. Tomava por mulher, chamava a esposa de filha. Filha, vem aqui. Mas nesse caso aqui, eu acredito que não se encaixe, porque o rei queria as bonitas e queria as virgens. E se ela realmente fosse esposa de Mordecai, ela já teria tido relações com seu marido. Então ela não se enquadraria nesse requisito de virgens. Então Esther é levada à presença do rei. Ainda não, né? Ela é levada para um tempo de preparo. Quando chega a vez dela, o rei desperta um amor à primeira vista, mais do que a todas as outras virgens das 127 províncias que foram levadas até a presença dele. Ele se encantou com a moça, que muito provavelmente devia ter uma formosura, devia ser muito bonita, simpática, devia concentrar todos os atrativos, todas as qualidades, para que um rei se interessasse por ela. E ela não era uma nobre, ela era uma do povo. Então Assuero a elege como a sua rainha, rainha Esther. Mordecai aconselha Esther, primeiro, para não revelar que ela era do povo de Israel, e muito menos que eles eram parentes, para que ela ficasse lá tranquilinha no palácio, e ele ia se comunicando com ela aos poucos. A Bíblia diz que Mordecai vivia aos portões do rei, transmitindo recados para Esther, chamada também Radassa. Esse nome Radassa vem do hebraico Hadass. Hadass é um dos frutos que o povo de Israel se utiliza na festa de tabernáculos. São 4 frutos, um deles é o Hadass, que é chamado também de juco. É um fruto que se usa para ornamentar, para enfeites. Então Radassa, Esther também chamada Radassa, passa a ser a rainha da Pérsia. Tempo depois, o rei Assuero levanta como seu ministro um homem chamado Ramã, um homem que vai dar todo o enredo para essa nossa história do livro de Esther. Uma história muito boa, é um romance misturado com drama, zero de comédia, não tem nada de comédia, mas superação, no final de tudo, a superação. Mas é um drama aí misturado com um romance. Então, o rei Assuero levanta esse Ramã como seu primeiro ministro. Esse homem odiava os judeus,
Por que ele odiava os judeus? Simples, a resposta é simples. Ele era descendente do rei Agag, rei dos Amalequitas. Os Amalequitas, aqueles que já tinham ódio dos judeus desde lá do deserto. Desde os 40 anos do deserto, os Amalequitas já odiavam o povo de Israel, já odiavam os judeus. E esse Ramã, como o segundo na hierarquia, tinha direito, quando passasse nos portões do rei, que as pessoas se curvassem a ele. Mas Mordecai não se curvava. Por que será que ele não se curvava? Porque ele era temente a Deus, o Deus que não aparece nesse livro. Por isso ele não se curvava. Não era porque ele era orgulhoso, ele era nariz empinado, ele era soberbo, não se inclinava por isso, não. Porque ele conhecia a lei de Deus, ele conhecia a palavra de Deus, e ele sabia que só se presta culto, só se dobra, só se venera o Deus vivo de Israel. E isso criou um furor, uma ira em Ramã. Então Ramã chega para o rei e fomenta, envenena a cabeça do rei Assuero, dizendo que havia um povo entre eles ali, que tinha costumes diferentes do deles, que tinham leis diferentes das deles, e que isso poderia causar algum tipo de prejuízo ao reinado dele. Então o rei não pensou duas vezes e falou: faz o que você quiser, eu dou a minha chancela, eu dou o meu selo real naquilo que você quiser. Então aí começa a história de Purim. Mês a mês, Ramã lançava sorteio, para ver qual dia ele iria destruir os seus odiados inimigos israelitas, os hebreus. Porém, certa noite, irmãos, o rei foi perturbado durante o sono e pede para que tragam a ele o livro das crônicas. E lá ele encontra um fato em que Mordecai descobre algo que estavam tramando. 2 dos guardas do portão tramavam matar o rei Assuero, e ele ouviu isso, levou até Ester, e ela levou até o rei. E ele pergunta ao seu escriba ali: esse homem aqui foi honrado? O que aconteceu com ele? Não aconteceu nada, simplesmente ficou por isso. Então ele chama Amã, aquele que odiava Mordecai, aquele que odiava o povo judeu, aquele que fez um decreto para que fosse exterminado todo o povo judeu. Irmãos, essa parte é linda, essa parte dessa história é maravilhosa. E ele pergunta para Amã: Amã, o que eu devo fazer para honrar uma pessoa? O Amã está falando de mim, é lógico, o rei gosta de mim, me colocou como seu primeiro-ministro, me colocou como segundo na cadeia hierárquica, é lógico que ele está falando de mim. Olha, rei, eu acho que Vossa Majestade deve pegar a sua coroa, seu manto real, seu cavalo, colocar essa pessoa em cima e desfilar por toda a cidade de Suzã, gritando em boa e alta voz, dizendo: isso é o que se faz com quem o rei quer honrar. Daí o rei: excelente ideia, Amã. Opa, levei a boa, fui contemplado. Não. Então, Amã, você pega minha coroa, meu manto, meu cavalo, e vai até o portão, pega Mordecai e coloca em cima desse cavalo. Olha a virada começando, olha a desonra virando em honra. É desse jeito que Deus trabalha. Precisou do nome de Deus aqui para entender que foi algo divino, sobrenatural. O que é o sobrenatural, irmãos? É algo que não dá para atribuir ao homem. É algo que acontece que você olha assim, né, como uma criança, Priscila, estava lá ruim, agora está ótima. Isso aí foi o quê? Competência no médico? Não, isso é sobrenatural. Não se atribui ao homem o milagre.
O milagre é divino, o milagre é de Deus. Então Amã precisa se sujeitar. Mas olha um detalhe aqui, irmãos. O rei não podia pegar qualquer um dos seus súditos e fazer isso. Por que Amã, o seu segundo, o seu vice-rei, o seu primeiro-ministro? Porque havia um propósito determinado pelo eterno Deus. Como se ele estivesse colocando Amã no seu lugar. Não mexa com o meu povo. Meu povo para mim é santo, é separado, meu povo é sagrado. Com meu povo ninguém mexe e fica por isso. A menina dos olhos de Deus, como foi traduzido, ninguém mexe com o povo de Deus. Hoje nós também, a igreja gentílica, nós cristãos, fazemos parte desse povo sim. Direito comprado, não com ouro nem prata, mas com o sangue do Messias. Então, Amã é obrigado a honrar Mardoqueu, aquele que ele quer matar. E ele desfila por toda a cidade gritando em bom e alto som: isso é o que se faz a quem o rei quer honrar. Isso é o que se faz a quem o rei quer honrar. A ideia foi dele. Pediu, está pedido, não pode ficar arrependido. Ele sugeriu. E o rei falou: então se a ideia é tua, meu amigo, ponha ela em prática. Mas ainda não é o auge, o ápice de Mardoquai. Descendo do cavalo, tirando a coroa, tirando as vestes reais, ele volta para o portão de novo, a ser apenas um simples judeu aos portões do rei Assuero. Mas isso despertou novamente uma ira no coração de Amã, que foi induzido pela sua esposa. Não era Jezabel, mas tinha algo de Jezabel nela ali, né? Era da linhagem de Jezabel, no mínimo, né? Faz o seguinte, meu marido, faz uma forca e enforca esse cara. Ele falou: excelente ideia, muito boa ideia, vou fazer isso mesmo. E construiu uma forca, diz a Bíblia, de 50 cúbitos. Eu acabei não vendo o equivalente a essa medida. E deixou preparado, segundo induziu a sua esposa. Porém Esther, num ato corajoso e orientada por Mardoqueu, vai à presença do rei. Mas na segunda vez que ele fala, a primeira vez ela fica com medo. Ela falou: você sabe que qualquer pessoa que for à presença do rei sem ser chamado, essa pessoa vai ser morta, caso o rei não estenda o cetro. E não era comum o rei estender o cetro. Veio à presença do rei, como eu já falei no começo, podia ser a mãe do rei, a irmã, a filha, seja quem fosse, gente. Desobedeceu uma ordem real, a pena era morte. Ela manda esse recado para Mordecai: eu não posso ir na presença dele. Então ele manda um recado maroto para ela: se você pensa que porque você está lá no palácio, você vai se esconder desse decreto, você não vai se esconder. E se você não se levantar para ajudar o povo, outro vai se levantar. Ou seja, Deus vai levantar outro. Se você se negar a fazer aquilo que é o propósito na tua vida, Deus vai levantar outro, irmão. É simples, a regra é clara, Arnaldo. A regra é clara, irmão. Deus te capacita, Deus te testa, Deus te põe para cumprir o propósito. Mas se na hora você colar a placa, outro vai fazer no teu lugar. É por isso que há pessoas que estão tão pouquíssimos tempo no caminho de Deus, tão pouquíssimo tempo dentro das igrejas, e já se destacam, porque as pessoas têm sede, têm vontade, e aquele que já é um crente cascudo, já está ali há anos e anos, ele se acomodou. E daí ele olha aquele: bom, esse aí chegou ontem, já está se destacando, não pode. E os meus 30 anos, minha carteirinha de 30 anos aí, registrada aí como membro dessa igreja, não, está errado.
Mas meu amigo, nesses 30 anos, quantas vezes você levantou a mão como Isaías e disse: Rinene, eis-me aqui? Para você sempre foi cômodo estar sentado. Para você sempre foi cômodo ficar obeso espiritualmente, só comer. Do que se apresentar para Deus. A quem enviarei, Isaías? Rinene, Adonai, envia a mim, Senhor, eis-me aqui. Então Esther entende que realmente ela precisava correr o risco. Toda ação tem uma reação, é física pura. A lei de Newton, se eu não estou enganado. Para toda ação há uma reação. Então ela, tomada de coragem, vai até a sala do rei e encontra o rei. Quando ele a vê de longe, ela falou: estou aqui, agora não tem como voltar atrás. Ela vê que ele estende o cetro e ela não vai morrer. Mas ela se utiliza de uma estratégia, irmãos. Ela não chegou simplesmente: olha o Amã que está com você aí, ó. Olha o que ele fez, ó. Ele fez decreto para matar meu povo, eu sou judia. Não é assim que funciona. A inteligência emocional, aliada à inteligência espiritual, ela montou todo um cenário. Meu rei, eu quero fazer um jantar em tua homenagem, mas faço questão que o Amã, que é o teu segundo, esteja nesse jantar. Perfeito, vamos para esse jantar. Então chega o dia do jantar, e Esther fala, aliás o rei fala para Esther: minha rainha, peça o que quiser, até metade do meu reino eu te dou. Eu vou conjecturar aqui, mais ou menos, ela não disse isso. Ela deve ter dito: mas o que eu vou fazer com metade do reino se eu estiver morta? Se eu vou morrer e o meu povo todo vai morrer? Ele pergunta: mas como assim? Não estou te entendendo. Quem que decretou a tua morte? Ele ali, ó, o malvado Amã. Ele tramou contra o meu povo. Aí o rei Assuero, nesse momento, provavelmente perdeu o chão dos seus pés. E agora? É o meu segundo, é a minha esposa. Aí venceu o coração, aí venceu o amor que ele sentia pela sua linda e amada rainha. E a forca, irmãos, que o Amã construiu por Mordecai, o que aconteceu com essa forca? Ele foi enforcado na própria forca que ele construiu. Olha Deus agindo de novo. Precisa estar escrito o nome de Deus aqui nesse livro? Ah não, irmão, foi tudo coincidência. A vida é cheia de coincidências. A minha não é. A minha vida é cheia de propósito de Deus. A minha vida é cheia da caminhada de Deus. É Ele que dirige, é Ele que guia. Não existe acaso. Por acaso. Levou sorte. Levou levou sorte. Não. Propósito de Deus. A própria forca que Ele construiu para matar o Mordecai, mais uma vez se virou contra ele. E ele foi enforcado na própria forca que ele construiu. Só que aqui nós temos um problema, irmãos. Tudo que o rei decretasse e que levasse o seu selo, o anel real, nem o próprio rei poderia voltar atrás. E agora? O que fazer, o que dizer quando ele vem? O que fazer? O rei então fala para Mardoqueu, que assumiu o lugar do Amã. Olha que nada que esse homem dá na vida, de alguém, um Zé Ninguém sentado no portão do rei. Agora ele já está dentro do palácio,
como um primeiro-ministro, como um vice-rei, como um segundo na hierarquia da Pérsia. Olha se não é Deus honrando. Olha se não é Deus tirando a capa da humilhação e colocando a capa da honra. Mas por quê? Porque Mardoqueu era bonitinho, tinha os olhos verdes. Não, porque ele era fiel e temente a Deus. Segredinhos, pequenos segredinhos, irmãos. Ele era fiel, obediente às leis de Deus. Não se curvou mesmo, nem que isso leve para fornalha, como Ananias, Misael e Azarias, que nós conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abdinego. Não tem problema, vamos para a fogueira, mas que eu não me curvo, só vou prestar honra ao eterno Deus. Então agora ele já é o segundo na hierarquia. E o que ele bola de plano? Tudo bem, não tem como revogar. O que o rei escreveu está escrito, nem ele mesmo volta atrás. Então vamos fazer um novo decreto, dando direito ao povo que se defenda da injusta agressão. Justo? Não é justo? Porque antes esse decreto era de morte. Se chegassem na casa do judeu, ele, oi, aqui mora judeu, mora, então vim para te matar. Sem direito à defesa, sem direito a nada, não podia. Agora esse novo decreto dava direito ao povo de Deus, ao povo de Israel, ao judeu, de se defender de qualquer injusta agressão que viesse contra eles. E chegamos no capítulo 9, o qual nós lemos. O resultado disso tudo: o povo de Israel ceifou vidas. Mas esse Deus do Velho Testamento era um Deus sanguinário, era um Deus malvado. Irmãos, ele deixa claro lá em Levítico 27:19, se eu não estou enganado: risquem toda a memória de Amaleque. Ele mandou exterminar Amaleque. O primeiro rei de Israel, Saul, teve essa chance na sua mão de matar o rei Agag, mas preferiu fazê-lo um chaveirinho, fazê-lo um troféuzinho, para mostrar que ele capturou o rei, mas a ordem de Deus era matar, e isso custou o seu trono. Obediência, irmãos, o segredo está na obediência. Se atentamente ouvires a voz de Deus, e os seus mandamentos obedecer, bendito será na terra, no campo, bendito será o fruto do teu ventre, e até o fruto do ventre dos teus animais serão benditos. Deuteronômio 28, essa é a parte boa, continua: mas se não me obedecer, aí tudo isso que foi falado é o contrário, maldito, maldito, maldito. Só que Deus é tão misericordioso, que Ele visita com a maldição a 4 gerações, mas com a bênção a 1000 gerações, porque Ele gosta de abençoar, Ele não gosta de amaldiçoar. É você mesmo que causa, somos nós, eu não vou dizer você, somos nós mesmos que trazemos essa maldição, por causa da nossa desobediência, pura e exclusiva desobediência. Então o decreto veio, Israel prevaleceu mais uma vez. Não era novidade para o povo de Israel, irmãos, tentarem contra a vida deles, sempre, 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 sempre. E nos dias de hoje, hoje eles vivem em paz, falsa paz. Hoje o Oriente Médio ali é um barril de pólvora com um paviozinho desse tamanho, prestes a explodir. É um país ali, Jerusalém, Israel é um paizinho cercado por outros 16 países árabes, louco por sangue, louco para atacar eles, mas não atacam. Por quê? Porque eles sabem o Deus que guarda Israel. Na Guerra dos 6 Dias, há uma confissão, há um relato de um dos pilotos que dizia: nós miramos os mísseis em direção a Israel, o Deus dele desvia os mísseis, impossível acontecer isso.
é o cuidado, o zelo de Deus para com os seus. Então é decretada a festa de Purim, também conhecida como a festa de Ester. No que consiste exatamente essa festa? Essa festa consiste em, além de, é claro, um memorial dessa vitória, dessa sobrevivência do povo de Israel, a caridade, que em hebraico chama-se tzedaká, fazer caridade, fazer justiça, aquilo que o Messias nos deixou, como um resumo da lei: ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Caridade, o amor ao próximo. Em Mateus 23, ele repreende os fariseus: vocês dão o dízimo até do endro, do cominho, da hortelã, mas no coração de vocês não tem amor, não tem caridade, não tem benevolência, não tem amor ao próximo. Então não deixe de fazer estas coisas, esquecer daquelas. Ou seja, não só dê o dízimo, mas também tenha no seu coração a justiça, a caridade, a obra social que a Bíblia, o Velho Testamento nos mostra, desde sempre, se preocupando com o próximo. Aqueles que têm mais, não é para ostentar, os que têm mais é para ajudar os que não têm. Um dia eu escrevi um estudo no nosso grupo aqui, é uma Agadá que se chama, uma parábola, que dizia assim, que um certo rei reuniu 20 pessoas para jantar numa mesa, colocou 20 pratos, 20 talheres, 20 copos e 20 refeições. Só que ele percebeu que uma dessas pessoas ficou sem a refeição. Ele olhou só 19 comendo e aquele outro de braço cruzado, e não viu nada na frente dele. Então ele facilmente chegou a uma conclusão: alguém ficou com 2 porções, e essa pessoa que tem 2 porções, a porção dobrada, não é para ela comer as 2 porções, mas é para atender aquele que não tem porção nenhuma. Isso é a caridade, isso é o que deveria ser o cristianismo. Alguns fazem muito bem esse papel, alguns se preocupam com o órfão e com a viúva, como é um mandamento. Então essa festa consiste na caridade, consiste também, é claro, em revogação de decretos. Mas eu quero falar aqui rapidamente, para nós encerrarmos, um pouquinho sobre esses 4 personagens principais dessa trama toda. Há outros sim, mas esses são coadjuvantes. Os principais são Mordecai. Quem era Mordecai? Um judeu da tribo de Benjamim, trazido lá de Israel, junto com o cativeiro da Babilônia. Alguém que viu o primeiro templo de pé, viu destruído, e já nessa época, já tinha visto o segundo templo. Porque cronologicamente, Neemias e Ester construíram antes o templo de Jerusalém, restauraram, e depois aconteceu a história de Ester. Então ele viu, aliás, o primeiro e o segundo templo. Alguém temente a Deus, alguém que foi usado por Deus como estratégia para colocar a sua prima, sua filha, né, como diz que pegou para a filha, lá dentro do palácio, posição estratégica. Deus nos coloca em posições estratégicas, e não é, irmãos, para a gente se achar: eu estou no meio dos grandes, então eu tenho que ser, eu estou sendo honrado. Não, nem sempre. Às vezes Deus te coloca no meio dos grandes, como fez com Ester aqui, mas é para te usar lá dentro, para olhar pelo povo, para olhar por pessoas, para alcançar pessoas. Talvez a gente não entende os propósitos de Deus. E o próprio rei Davi dizia, né? Quem pode entender os desígnios do Eterno? Quem? Ester é essa pessoa que nós estamos falando.
se utilizou da sua influência, de estar no meio dos grandes, não em benefício próprio, mas da autoridade sobre ela investida, ela alcançou toda uma nação, todo um povo. É por isso que às vezes um crente, um cristão, ele entra na política lá, não é para ele ficar rico, mas é para ele ser uma influência lá dentro, é para ele levar lá aquilo que ele tem como propósito, como meta, aquilo que ele tem como os conhecimentos da Bíblia, para alcançar pessoas, para que essa influência, esse poder que ele tem, não é um poder para ele mesmo como faziam os reis, para mostrar para os outros poder, não, mas é para usar em prol do próximo, pelo menos deveria ser. Ramã, o amalequita, vocês lembram, irmãos? Durante a caminhada do deserto, os amalequitas iam lá no final do povo de Israel para atacar os fracos, os velhos, os cansados. Eles eram chamados de os abutres do deserto, os carniceiros do deserto. Eles pegavam aquele velhinho que ia lá no final, já não aguentava, aqueles que estavam doentes, aqueles que já estavam fracos, e saqueavam, matavam aqueles que estavam lá no fim. Por isso Deus deu o decreto contra Amaleque: risque a memória de Amaleque da terra, porque foi rebelde. E o rei Saul descumpriu, perdeu o trono. Amaleque prevaleceu, continuou vivo, e aqui novamente Amaleque intentando contra a vida do povo de Israel, e novamente Israel prevalece, novamente o povo de Deus prevalece. O rei Assuero também teve uma importante participação, um rei que nos parece ser, como eu falei, soberbo, orgulhoso, querendo mostrar todo o seu poder, mas que acabou se dobrando por causa do amor à sua esposa Esther. Também acredito que o próprio Deus trabalhou no coração desse homem. O próprio Deus fez com que ele estendesse o cetro e não mandasse matar. A Vaste não quis ir, ele destituiu ela do trono. Com Esther foi diferente, porque ela tinha alguma coisa diferente, nela havia algo diferente, porque ela era serva do Deus vivo. Algo diferente o rei encontrou nela, não apenas a beleza física, também deveria ter, tinha, como relata o livro. E finalmente Ramã, já falamos de Ramã. Então esses 4 personagens são os personagens principais dessa trama, que de um romance acaba virando aí um drama, mas que no final o povo prevalece, o povo consegue dar a volta por cima, o povo consegue a sua restauração, o povo consegue a vida, prevalecer a vida. Irmãos, essa história de Esther nos mostra claramente que a nossa vida tem que estar nas mãos do Mestre. Como diz aquela canção do Lázaro, né? Minha vida é do Mestre, meu coração é do Mestre, o meu caminho é do meu Mestre. Nós devemos sim, como diz um velho ditado dos sábios de Israel, devemos sim esperar pelo milagre. Devemos, com toda certeza, nós devemos esperar por esse milagre, mas não devemos apenas ficar nessa esperança, nós temos que dar aquele primeiro passo. Nós temos que ser provocadores das nossas bênçãos. Ah, irmão, mas está escrito lá que as bênçãos vão me seguir, eu não preciso fazer nada.
Tem certo embasamento bíblico, realmente, mas tudo é condicionado, tudo na palavra de Deus tem a partícula se, a condicionante se, como diz a nossa pastora Lígia, para que a bênção te siga, para que você não precise ir atrás dela, você tem que entrar no fluxo quente, como ela fala, você tem que entrar no alinhamento, no centro da vontade de Deus, aí sim, você vai ser um provocador de milagre na tua vida. Você não vai ficar sentado, como diz uma antiga música aí de uma pessoa mundana, sentado num trono do apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não é dessa forma que funciona com Deus. Com Deus você é ação e reação. Ele fica esperando a tua primeira ação, para ele reagir em cima. E Esther provocou o milagre, Mardoqueu provocou o milagre, o espírito de Amã, irmãos, ou de Amaleque, ainda continua no meio do povo de Deus. Quantos não são perseguidos? Quantos não são humilhados por se intitularem cristãos? No seu serviço, na própria família, dentro da própria casa. No caso de marido e esposa, que um dos dois não é. Quanta humilhação. Espírito de Amaleque, o ódio, a perseguição. Mas da mesma forma que esse espírito de Amaleque caiu lá com Mardoqueu, caiu com Esther, ele vai cair das nossas vidas, em nome de Jesus.